Vamos então dar continuidade. Agora a gente vai falar com Deoclides Neto, que é da JUIT, e ele vai falar para a gente sobre o JUIT Rimor. O case é compreendendo como STF e STJ julgam matérias tributárias. Olá, Deoclides, seja muito bem-vindo. Pode assumir aí a minha posição e apresentar esse case para a gente, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Deoclides Neto. Eu queria começar agradecendo pela parceria com o Buscajur, pela Juliana, até em ser tão insistente no contato com a gente, porque foi realmente difícil, né, Ju? A gente está numa semana de implementação, de entrega de um projeto, mas queria agradecer e começar apresentando a JUIT para vocês, né? A JUIT é uma legal tech focada em pesquisa jurídica, né? E eu vim trazer um case hoje para vocês sobre matéria tributária no STF e no STJ. Então, eu gostaria de começar apresentando a empresa aqui, para vocês entenderem um pouco do que a gente faz, né? E a gente sempre começa com essas 5 perguntas para advogado, que não importa que seja autônomo, de escritório, de departamento jurídico, que é o tempo que vocês gastam junto com a equipe de vocês para entender o problema de um cliente, né, para se atualizar sobre novas tendências dos tribunais, né, quanto tempo vocês gastam para construir conhecimento sobre um determinado assunto, né, ou para consolidar posicionamentos de um órgão julgador específico. E, por fim, para entender aí, para localizar a jurisprudência mais adequada para um caso de vocês, né? Então, o problema, em suma, o problema que a JUIT está debruçada em resolver é o tempo gasto pelos advogados e advogadas para entender a perspectiva jurídica da demanda de negócio do cliente de vocês e quais são os riscos envolvidos com essa perspectiva jurídica, né? Basicamente, quando um cliente vai até vocês me corrijam se eu estiver errado, mas o fluxo é mais ou menos esse, né? Então, doutor, eu tenho um problema aqui, XYZ, né? Então, primeiro vocês recebem uma demanda, né? Num segundo momento, vocês precisam construir o conhecimento para criar essa fundamentação jurídica, seja no contencioso, seja no consultivo, né? E no terceiro passo, vocês aconselham o cliente a tomar um caminho X em razão de Y com risco associado Z. O problema está nessa caixa número 2. Por quê? Essa caixa número 2, ela tem mais 3 fases dentro dela, que a primeira é traduzir a demanda de negócio para o juridiquês, né? Então, isso é bastante complexo e é um trabalho que o advogado faz com muita proficiência, mas ele precisa gastar um tempo ali para encontrar quais são o que a gente chama aqui de depara do termo de negócio para o termo jurídico. Depois ele precisa fazer muita pesquisa, e essa pesquisa, via de regra, é extremamente descentralizada. Então, vocês estão lá com 50 sites abertos, 5, 6 de tribunais, mais um unificador de tribunal, procurando doutrina, procurando legislação, né? Alguns artigos também mais atuais sobre o tema, se ele for muito recente. E aí, por fim, vocês precisam consolidar um entendimento, né, mapeando as informações mais relevantes para traçar a defesa mais adequada, para só então voltar com o cliente e aconselhá-lo a qual caminho tomar, né? Então, o tempo aqui é a chave, né? Então, para resolver esse problema, a gente criou o JUIT Rimor, né, que é uma plataforma de pesquisa completa. Ela conta com análise de dados de decisões judiciais, né, suportada por jurimetria. Então, você faz uma busca de jurisprudência com Legal Analytics ali, que te ajuda a tomar uma decisão. E a gente também permite que você procure não só por decisões, mas legislação e doutrina também, dentro de um mesmo produto, né, para que você não tenha que ficar lá no site do Planalto, no Google, no site do tribunal e etc. É uma solução para que vocês consigam ter essa plataforma de pesquisa e compartilhamento de conhecimento, né, do escritório. Então, aqui tem um exemplo bem com uma tela, mas, enfim, é bem rápido. A gente aqui trabalha analisando, por exemplo, uberização de motorista de entrega, né, de motorista de aplicativo ou de entregador. Então, se a gente utilizar os argumentos de precarização, trabalho, vínculo e tomador, a gente teria acesso a quase 20 mil julgados. Quando a gente aplica o filtro do tribunal, que é comum, e todo buscador tem, mais o filtro de sessão e de assunto, né, que a gente tem alguns robôs que leem os assuntos e eles vão etiquetando, tagueando esse julgado, permitindo você filtrar depois,
a gente chega em 205 decisões, que são as que você efetivamente precisa ver, né? Em apenas 3 cliques você chega nessas 205 decisões. Então a gente reduz drasticamente aí o escopo de resultados que vocês vão ver, mas se você quiser analisar as 19 mil e poucas decisões, a gente permite que com um botão, né, você consiga ter uma análise de mérito, uma linha do tempo, uma listagem de quais câmaras, turmas, sessões, se for primeiro grau, vara, comarca, com o nome do magistrado, os assuntos correlatos, tudo isso de acordo com o contexto da sua busca em tempo real, né? Então, isso agiliza muito a pesquisa realizada pelos advogados, e a nossa proposta de valor, então, ela se resume em basicamente 3 pontos. O primeiro dele é permitir que vocês saibam mais lendo menos, né? O segundo é que vocês consigam construir conhecimento no menor tempo possível, porque o tempo hoje ele está muito escasso e a gente sabe que ele é um ativo muitas vezes mais valioso até do que o dinheiro. E por fim, vocês terem tempo para focarem no que realmente importa. Seja continuar prospectando, seja fazer uma gestão um pouco mais inteligente, seja interagir mais com o time para aumentar engajamento. Então, a parte de pesquisa, que geralmente é muito ineficiente, a gente otimiza para caramba para livrar para vocês cerca de 32 horas por mês por advogado que trabalha com pesquisa, que são as métricas que a gente tem dos nossos clientes, né? E o que a gente costuma dizer é que quando você olha para os julgados, você faz as pesquisas só em casos passados, olhando só o seu ERP ou software de gestão de carteira, isso não basta, né? Porque para você saber o que acontece no tribunal, você tem que tirar a cabeça da terra, olhar para fora e ver efetivamente o que está acontecendo no judiciário. E isso até hoje era muito difícil de acontecer, porque geralmente esse é um trabalho de consultoria que demora muito e tal, e o que a gente fez com o Juit Humor foi produtizar a análise de dados das decisões judiciais dentro do direito, né? Então você consegue analisar decisões suas, dos seus concorrentes, por assunto, com base no nome de um magistrado, de uma câmara, de uma comarca, enfim, qualquer ponto aí de informação que a gente consiga isolar da decisão, a gente consegue iniciar um escopo e entregar uma busca muito mais assertiva, muito mais rápida, para que você consiga efetivamente tomar decisões baseadas em dados, né? Então a gente tem esses benefícios de redução de custo e tempo para a realização dessas pesquisas, a gente permite o compartilhamento de conhecimento entre equipes. Então, quantas vezes vocês dentro do escritório estão fazendo uma pesquisa super complexa e depois de pronta vocês descobrem que alguém de alguma outra equipe ou em algum outro momento essa pesquisa já foi realizada, mas estava numa pasta isolada da rede e você estava na sua casa sem acesso a VPN e não conseguiu chegar lá e fazer essa pesquisa, né? Então a gente aumenta muito a produtividade das equipes, né? Permite uma compreensão muito mais profunda dessas matérias da sua área de atuação, e a gente possibilita você criar teses jurídicas com maior chance de provimento. Por quê? Porque você consegue analisar, né, por órgão julgador, por juiz, quais são os assuntos que tenham uma menor taxa de provimento, né? E todo esse conteúdo ele é centralizado em nuvem, facilitando o trabalho remoto, né? Então a gente não tem necessidade aí de utilizar uma VPN, um proxy, etc., né? Qualquer pessoa consegue utilizar de qualquer navegador que tenha uma conexão à internet, né? Então, esse é um pouco do nosso trabalho, né? Do nosso produto que a gente desenvolve. E aqui agora eu vou falar sobre um case que a gente tem muito legal, que a gente recebeu, né, essa demanda de um departamento jurídico para compreender como que o STF e o STJ julgavam matérias tributárias. Eu não tenho autorização para falar o nome desse cliente, mas enfim, é uma empresa do setor de alimentos e bebidas, que tem mais ou menos uns 30, 40 mil funcionários, é listada em bolsa, tem uma carteira de contencioso enorme, né? E o foco, o que eles queriam saber? O nosso desafio era saber, né, como eram julgadas essas matérias, visando ter um pouco mais de previsibilidade do resultado de um julgado de acordo com o órgão julgador, né? Então, putz, se cair na Câmara tal, se cair na turma tal, qual que é a nossa chance, né? E o foco deles era em ações de anulação de débito fiscal. Então, como que a gente começou esse case, né?
a gente definiu muito bem as etapas, isso é uma etapa muito bem definida do processo jurimétrico, entre aspas, aí, de pesquisa, em que primeiro você tem que definir muito bem o problema, estabelecer qual que vai ser o escopo de tempo, o escopo de primeiro ou segundo grau, por exemplo, se eu quero tribunal estadual, se eu quero tribunal superior, se eu quero se eu quero órgão administrativo, como o CARF, por exemplo, né? E aí, depois do planejamento de como que a gente vai fazer essa coleta, qual vai ser a janela de pesquisa, a gente vai colocar os robôs para pegar só a íntegra, para analisar a ementa e a íntegra. Então, tudo isso entra na fase de planejamento para depois você fazer a coleta, limpeza e apuração. Né? E, geralmente, o maior tempo, vocês podem pesquisar qualquer uma das empresas que trabalha com jurimetria, o maior tempo aí de longe que a gente acaba gastando num processo de pesquisa são os prazos 3, 4 e 5. Né? No entanto, o JuitRimor ele conta com uma esteira de tratamento de dados, com diversos algoritmos, tanto alguns mais simples, como outros mais complexos, que utilizam Deep Learning, redes neurais, inteligência artificial, para que esse trabalho seja feito de forma muito mais rápida, antes mesmo de dado ir no produto. Né? Então, se alguém pedir, por exemplo, uma integração via API com a gente, o nosso dado já está limpo, mesmo ele não tendo sido imputado em nenhum sistema por nenhum advogado. A gente simplesmente extraiu o dado do diário e a gente estruturou e limpou e organizou esse dado antes de colocar no nosso banco de dados, né? Para depois a gente fazer a apresentação e análise dos resultados. Né? Então, aqui a gente dividiu esse case em duas fases. Primeiro foi o que a gente chama de fase do produto, né? Então, esse departamento jurídico, ele utiliza o nosso produto e, fazendo uma análise preliminar com poucos cliques ali, eles chegaram no escopo que eles queriam só aplicando um dos nossos 10 filtros que tem lá no produto. Então, eles foram lá, eles definiram que eles queriam somente acórdão do STF e do STJ, não queriam fonte administrativa, eles pediram para desclassificar, para desconsiderar o CARF, por exemplo, né? Só matéria tributária. E eles chegaram num total, falando de ações de débito fiscal, de 9 mil julgados, 9 mil acórdãos, de um total ali de tributário que era possível no primeiro cenário, de 272. Né? Então, eles falaram, sobre esses 9 mil julgados, esses 9 mil acórdãos que eles queriam um órgão colegiado, eles queriam entender melhor quais eram as nuances dessas matérias de acordo com o órgão julgador. Né? E aí, numa segunda fase, isso tudo, essa parte do produto foi feita em uma manhã, mais ou menos. O time sentou com os advogados e realizou as pesquisas, né? E aí eles salvaram essa pesquisa dentro da plataforma e falaram, olha, lá no nosso perfil, o escopo da busca está salvo, né? Todos os filtros estão aplicados e etc. A gente já olhou alguns gráficos dentro do produto que corroboraram algumas inferências aqui que a gente tinha para fazer, né? Que confirmaram algumas hipóteses, mas a gente agora quer extrair os dados via API para que a gente consiga trabalhar com o nosso time de ciência de dados. Né? Então, a gente sempre oferece, a gente se dispõe a fazer isso em parceria com a empresa, mas nesse caso eles queriam fazer internamente. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, com o time de ciência de dados deles, eles começaram a analisar a correlação entre ministros para analisar quais matches de ministro ali, né, quais composições de Câmara davam um cenário positivo para eles. Né? Então, eles analisavam aí, eventualmente, com um ministro que está substituindo algum outro, etc., e muda a composição de uma Câmara ao longo do tempo, né, dos últimos meses, quais eram as composições de Câmara mais favoráveis para ele. Então, olha, de acordo, quando o ministro relator é esse, né, geralmente, nessa turma, quem segue ele nesse voto é XYZ, né, são esses outros 3, 4 ministros aqui, ou 2 ministros, enfim. E aí, uma outra coisa que eles queriam analisar era quais eram os autores, eu esqueci de colocar isso na apresentação, mas eu lembro o caso de cabeça, né, quais eram os doutrinadores mais citados em ações de anulação de débito fiscal de acordo com cada Câmara. Então, a gente montou esse ranking para eles, porque caso eles precisassem, e eles precisaram comprar um parecer jurídico, né, de um doutrinador, eles sabiam, de acordo com a Câmara, qual que era o doutrinador mais indicado, porque a Câmara tinha uma tendência maior à citação e a concordar com
com aquele magistrado, né? Então, essa extração, a gente enviou os 272 mil julgados, né, em formato estruturado para eles, e a gente pode mandar isso em CSV, em planilha do Excel, em JSON, que é um dado que o time de tecnologia vai saber manipular, e a gente mandou isso em apenas uma tarde, a gente fez essa extração e esse envio, né, e a partir desse momento eles conseguiram reduzir o tempo de coleta, limpeza e arrumação e transmissão dos dados para um dia, no fim das contas, né? Então eles definiram qual que era o escopo de manhã, de tarde a gente mandou, aí o time deles ainda ficou 3 semanas analisando os dados, que se vocês forem ver perto do que o mercado pratica em termos de jurimetria, é um tempo bastante reduzido. E aí não tenho muita autorização para entrar em detalhes aqui, mas eles conseguiram fazer uma análise de correlações para saber quais eram as câmaras, os órgãos julgadores, sejam turmas ou câmaras, mais favoráveis à tese deles de anulação de débito fiscal no STF e no STJ. Eles fizeram isso utilizando muito a base legal dos dispositivos que eram citados no acórdão, a lista dos doutrinadores que eram citados de acordo com o órgão julgador e também a correlação entre juízes, quais deles costumavam concordar ou discordar dentro de uma própria Câmara, porque eles sabiam que se eles tivessem uma tese desfavorável em determinado órgão julgador e esse julgado caísse nesse órgão julgador, eles sabiam qual era a tese do voto vencedor que eles geralmente tinham que tentar ativar para provocar aquele juiz e tentar reverter aquele voto dentro do órgão, né? Então, esse foi um case bem legal que a gente teve aí, enfim, o cliente pediu para não listar o nome dele, mas aí só resumindo sobre nós, é uma empresa voltada, foi fundada em 2018 e a nosso objetivo é construir uma solução única de construção e gestão de conhecimento jurídico, né? A gente já foi eleito a startup mais inovadora do país em 2019 pela FGV, e a gente tem como missão fazer com que os advogados, com que vocês tomem decisões baseadas em dados todos os dias, né? A empresa é fundada por mim e pelo Márcio, ele trabalhou durante 10 anos na IOB, desenvolvendo motor de busca de jurisprudência, né? E aqui tem alguns reconhecimentos que a gente tem no mercado, a gente foi acelerado pelo C6 Bank, né, no programa de mentoria e aceleração lá, e a gente também tem alguns incentivos das principais empresas de tecnologia do mundo aí, quando o assunto é infraestrutura de nuvem. Então, a gente mantém toda a nossa aplicação numa plataforma bem segura, né? A gente faz auditorias sempre para manter o dado o mais seguro possível, e aqui são alguns dos nossos clientes, né, além dos clientes autônomos que a gente tem. Então, o Juit Rumor, a Juit, junto com o Juit Rumor e alguns outros serviços que a gente presta, a gente consegue atender autônomos a partir de uma assinatura de R$ 24,90 mensais, escritórios com planos para conhecimento compartilhado e criação de equipes, né, para vocês criarem uma central coletiva de teses e conhecimento e jurisprudência e legislação, tudo dentro de um mesmo lugar. Isso acelera muito o onboarding de novos colaboradores, né? E todo o conhecimento que um outro advogado que passou pelo escritório e saiu, criou lá dentro, fica dentro do escritório, né? E a gente também tem alguns departamentos jurídicos que assinam o nosso produto, eventualmente que eles compram dados para fazer estruturas, fazer pesquisas internas. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado. Esse é o nosso e-mail, comercial@juit.io. Se vocês quiserem o meu e-mail direto, ele é deoclides@juit.io. Então, acredito que eu esteja estourando o meu tempo, então eu vou parar de falar. Deoclides, mas eu vou te fazer uma pergunta, porque eu acho que você vai responder rapidinho e vai ser melhor você responder falando aí. Show. A Nathalie, ela perguntou o seguinte: como que funciona a contratação? Modelo SaaS, projeto, como é que é? Modelo SaaS depende muito da sua realidade. Se você for um escritório autônomo ou um advogado autônomo ou um escritório, é tudo pela própria plataforma, é SaaS. Né, a gente também tem, se você tiver uma necessidade muito customizada que o nosso produto não atenda, e a gente tem um teste grátis de 7 dias para autônomo e de 14 dias para escritórios de advocacia. Então vocês podem entrar no nosso site agora, não tem www, é só juit.io/teste-grátis, né? Vocês podem pedir um teste lá.
E se vocês gostarem da plataforma, depois do teste de 7 dias grátis, vocês colocam os cartões, o cartão de crédito, e daí você começa a sua assinatura. Se vocês quiserem boleto, vocês podem falar com a gente, que o nosso time manda a proposta, faz o faturamento, etc., emite as notas fiscais. E para departamentos jurídicos, a gente também tem o mesmo fluxo com escritórios e, eventualmente, sendo escritório do departamento jurídico, se tiver uma necessidade que vai além do que o produto está apto a entregar nesse momento, né, a gente senta, faz uma reunião, analisa a necessidade, entrega a solução e aí a gente toca como projeto. Então, o modelo de negócio é muito flexível, né, e fica muito a cargo do cliente escolher qual que é o melhor modelo para ele. Obrigada, Deoclides. É muito bom escutar o case, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas de como exatamente empregar analytics, enfim, como usar os dados efetivamente para extrair algum resultado, e você deixou isso claro em vários momentos. Muito bom, muito obrigada, tá? Obrigada, gente. Obrigada, Deoclides. Valeu, tchau, tchau.